Olá, turma, boa tarde. Boa tarde para quem está ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir essa aula pelo canal do YouTube. É um prazer ter a presença de todos aqui. Tem algumas pessoas que é a primeira vez que eu estou conhecendo, a primeira vez que está tendo a oportunidade de assistir alguma aula minha. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para as emergências em geral, pronto-socorro, UTI, para quem trabalha com home care, ou para simplesmente quem é dono de casa, quem tem filho. É uma situação bem rotineira que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, já presenciou, até quem não é da área da saúde, que é algum tipo de intoxicação exógena, tá? E aconteceram algumas situações nesses últimos meses aqui no hospital, e eu achei bem interessante, porque muitos da equipe e é que a equipe que eu trabalho já é uma equipe bem experiente, todos têm mais de 10 anos de experiência aqui na enfermagem, e muita gente teve muita dúvida na atuação. Quando que usa uma lavagem gástrica, quando que usa carvão ativado, quando que faz alguma conduta dessas, né? Então, essa aula vai ser bem importante para tirar todas as dúvidas em relação à identificação, diagnóstico, sinais e sintomas e o tratamento dos pacientes com intoxicação exógena. E também a gente vai falar de bastante antídotos, tá? Então, antes de começar, eu queria me apresentar para quem está me conhecendo agora. Eu sou o professor Jairo Rocha, eu sou enfermeiro intensivista, formado pela Universidade Estadual do Maranhão, em 2009, foi o ano que eu me formei. Eu sou mestre especialista em terapia intensiva e no ano de 2009 eu passei no concurso da EBSER. Atualmente eu sou enfermeiro assistencial no Hospital Universitário de Grandes Dourados, no Mato Grosso do Sul. Tenho mais de 10 anos de experiência com urgência e emergência e UTI. Já fui supervisor de UTI adulto e saí da supervisão porque eu resolvi fazer medicina e atualmente eu estou no quinto ano do curso de medicina. Participo de ligas acadêmicas de trauma, de emergências médicas e tudo mais. Além disso, eu tenho um canal no YouTube e também tenho uma página no Instagram, que é prof.jairo Rocha, que está aqui embaixo. Quem não segue lá, é só seguir, tem muito conteúdo. No Instagram eu coloco conteúdo todo dia, nos stories. E no YouTube eu sempre estou colocando vídeos interessantes também de aulas, resolvendo questões. E tem bastante conteúdo já lá, tá bom? Então, terminou minha apresentação, vamos dar início à nossa aula, falando sobre assistência de enfermagem nas intoxicações exógenas. Qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat. Quem está assistindo pelo YouTube também pode colocar as dúvidas nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder. Sempre gosto de começar as aulas com algumas frases, e para essa aula eu escolhi uma frase do Sartre, que é: nossas escolhas nos tornam livres, mas também nos tornam responsáveis. E foi uma frase que eu achei bem interessante, que um colega utilizou nesse mês, virou o ano, né? E ele usou nesse mês, falando que a gente escolheu a área da saúde e que tem muita gente que não estuda ou se acomoda, né? Isso é muito comum. E eu queria até parabenizar quem está aqui assistindo essa aula online. Eu sei que tem, principalmente eu vi que tem muito acadêmico, e os acadêmicos agora provavelmente estão de férias, e mesmo assim, aqui numa terça à tarde, estão participando de uma aula como essa. Vocês também estão assistindo pelo YouTube, então estão sempre buscando conhecimento. Então, parabéns para vocês, tá? E acaba que a gente escolhe essa área da saúde e muita gente se acomoda, né? Então, as nossas escolhas, elas nos tornam responsáveis e a gente tem uma responsabilidade muito grande na nossa mão. Se você não tem um conhecimento por alguma preguiça, por uma falta de estudo, alguma coisa, isso pode acarretar com uma consequência muito grave para o seu paciente, em primeiro lugar, e em segundo lugar, para você, né? Para você enquanto profissional. Então, a gente tem que ser responsável pelas nossas escolhas. Se a gente escolheu ser profissional da saúde, nós temos que ser o melhor possível dentro daquilo que a gente tem, né? Que é o Cortella gosta muito de falar isso. A gente tem que dar o nosso máximo dentro do que a gente tem, tá certo? Então, vamos lá. Uma breve introdução só para a gente ver a importância desse conhecimento, que a intoxicação, ela é um problema de saúde pública de importância global. Segundo a Organização Mundial de Saúde, foi estimado que 193 mil pessoas, mais de 193 mil pessoas morreram em todo o mundo
devido às intoxicações não intencionais. Quase 200 mil pessoas no mundo morreram no último ano por intoxicações não intencionais. E nós sabemos que existem intoxicações que são não intencionais e tem intoxicações intencionais, né, que são aqueles casos aí de paciente que faz de pessoas que recorrem à tentativa de suicídio, por exemplo. Em torno de 1 milhão de pessoas morrem a cada ano devido ao suicídio, sendo significante o número relacionado a substâncias químicas e aos pesticidas, foram responsáveis por 370 mil dessas mortes. Então, aí, 37%, né, um terço praticamente dos suicídios, né, são dados estatísticos reais aqui, um terço dos suicídios ou tentativas de suicídio, é, e aqui está falando só de números de suicídio, né, fora as tentativas. Um terço dessas mortes foram causadas por uso de substâncias e pesticidas que causam esse grau de intoxicação. A notificação das intoxicações exógenas se tornou obrigatória aqui no Brasil a partir de 2011, foi quando saiu uma portaria, né, a portaria 1271, que foi a que regulamentou mesmo, e agora é obrigatório, sempre que aparecer um caso de intoxicação exógena, isso ser notificado. Tá? Então, acaba que foi dada uma importância maior devido ao realmente o aumento desse tipo de paciente aqui no Brasil. Apesar da importância do agravo na demanda diária do serviço de saúde, na atenção primária, secundária e terciária, o tema ainda é negligenciado na graduação dos profissionais diretamente envolvidos em seu atendimento, especialmente na graduação médica. E aqui eu já queria abrir uma perguntinha para vocês. Quem estiver ao vivo pode me responder no chat. Quem já se formou ou quem ainda está se formando, vocês tiveram uma aula de intoxicação exógena? Quem já se formou no estágio de vocês, vocês falaram sobre intoxicação, sobre antídoto, sobre lavagem gástrica, uso de carvão ativado? A colega já colocou que não teve. Então, a gente vê realmente, e conversando com alguns colegas, a grande maioria que já se formou, ou quem está se formando, nunca falou sobre intoxicação. E a gente vê aqui já no início que é muito comum e bem importante. O número, a gente viu que 1 milhão de pessoas morrem em média de suicídio, e um terço disso é por conta de intoxicação. Olha o tanto de pessoas que poderiam ser salvas se tivesse um atendimento adequado. E quando a gente fala aqui, principalmente da graduação médica, é porque muitas condutas dependem da prescrição médica. E se o médico colocar uma mesma prescrição para todo mundo e não individualizar esse paciente, acaba que a consequência vai ser bem grave. E isso cai para a gente também da enfermagem. Se o nosso atendimento for igual para todo mundo, não for um atendimento individualizado, acaba que esse nosso paciente pode ou vai sofrer uma consequência bem grave. Tá? Então, vamos lá começar falando de um atendimento inicial, um atendimento inicial geral, né, que todo paciente com intoxicação exógena, ele tem que ser atendido de forma individual, certo? Porém, muitas condutas são parecidas, sim. Então, a gente vai tratar aqui já no início é, de casos de intoxicação. Vamos imaginar que a gente está trabalhando aqui num pronto-socorro e chega um paciente com intoxicação. Vamos ver o que o básico, o beabá, né, o feijão com arroz que a gente tem que fazer com esses pacientes. Então, toda suspeita de intoxicação, toda intoxicação, né, seja ela suspeita ou confirmada, ela deverá ser tratada como uma situação clínica potencialmente grave, né? Então, teve a suspeita ou confirmação, independente do sinal, né, do sinal ou sintoma que o paciente está apresentando, ela tem que ser tratada potencialmente grave. Dessa forma, a abordagem inicial deve ser feita de forma rápida e criteriosa. Por que que tem que ser falado isso, de que o paciente tem que ser potencialmente grave? Porque tem pacientes que chegam com poucos sintomas. Tem aquele paciente que pode chegar apenas sonolento, ou com uma insuficiência respiratória leve, ou ele só sentindo uma dor de cabeça, ou então ele só vomitou, né? E digamos que um paciente tomou 70 comprimidos. Ele chegou no pronto-socorro, a família levou ele dizendo que ele tomou 70 comprimidos e ele vomitou. Ele está aparentemente sem nenhum sinal e nem sem nenhum sintoma. Todos os sinais vitais estáveis.
Ah, então esquece esse paciente, deixa ele de lado que ele tá bonzinho. Só que aí, 10 minutos depois, o remédio real que ele tomou realmente começou a fazer efeito, ele teve um rebaixamento do nível de consciência e precisou ser entubado, às pressas, porque a equipe não tomou cuidado, tá? Então, todo paciente realmente tem que ser tratado como potencialmente grave. O primeiro passo no atendimento de um paciente intoxicado é a realização de um breve exame físico para identificar as medidas imediatas necessárias para estabilizar o indivíduo e evitar a piora. Então, essa é a primeira conduta do paciente com intoxicação aguda, é a estabilização do quadro clínico. Muita gente já pensa que tem que passar uma sonda, que já tem que entrar com carvão ativado, que tem que entrar com um antídoto logo inicialmente. Não, não é essa a conduta inicial. Sempre que o paciente chegar, a primeira conduta vai ser a estabilização do quadro. Se o paciente tiver com uma insuficiência respiratória, a gente vai estabilizar aquela insuficiência respiratória. Se o paciente tiver rebaixado o nível de consciência, se ele tiver hipotenso, a gente vai primeiro corrigir essa instabilidade do paciente para depois pensar em outras condutas, tá? Então, aqui já entra um mito muito grande e acaba que a gente vê isso no pronto-socorro. Geralmente se pensa inicialmente em prescrever antídoto, em fazer lavagem gástrica como primeira conduta. Isso é importante? É, sim, e muito importante. Mas se você não estabilizar o paciente, não vai dar nem tempo. Digamos que o paciente tomou o famoso chumbinho, né, veneno de rato. Ele tomou um frasco de chumbinho e você não estabiliza o quadro e vai lá preparar o material para passar uma sonda nele, ele pode ter uma parada cardíaca antes, é, antes de você fazer a lavagem gástrica. Vocês estão conseguindo entender? Então é muito importante a gente estabilizar primeiro o quadro para depois dar alguns exemplos. Para dar algum exemplo de estabilização. A gente vai já falar de como que faz essa estabilização. Tá? Então, como que a gente vai fazer e saber se o nosso paciente está estável? Então, primeiro, a gente vai verificar o nível e o estado de consciência e os sinais vitais. Tá? Então, aqui é muito importante você estar afiado com os sinais vitais. Frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação periférica de oxigênio, pressão arterial, temperatura, glicemia também é muito importante nesse momento. Até fala aqui, ó, glicemia capilar, que é em alguns lugares chamada de destro. Nível de consciência, estado de consciência, que aqui a gente fala basicamente da escala de coma de Glasgow, tá? Que são assuntos importantes que todo mundo que trabalha com pacientes potencialmente críticos, quem gosta de urgência e emergência, tem que estar afiado com os sinais vitais, tem que estar afiado com a escala de coma de Glasgow, tem que estar afiado aqui com a avaliação das pupilas, com a reação à luz, com o diâmetro, temperatura, umidade da pele, oximetria de pulso, se possível, obter um raio-x de tórax e realizar a monitorização desse paciente com um monitor de múltiplos parâmetros. Isso se possível, né? Se não for possível, se não for possível, tudo bem, mas se for possível, de preferência que esse paciente esteja monitorizado. Além disso, essas são as condutas principais para a gente verificar se o paciente está estável. É o que a colega falou. E como que a gente estabiliza? A gente estabiliza com condutas específicas para cada tipo de instabilidade. Digamos que o paciente está taquicárdico, a gente tem que verificar o motivo da taquicardia e, a depender do valor, tem medicações para isso. O paciente está hipertenso ou está hipotenso, tem condutas para isso também. O paciente apresenta uma hipoglicemia, a gente pode fazer uma reposição aí com glicose endovenosa. Tal paciente tem alteração pupilar, normalmente mostra um comprometimento neurológico. Então, todas essas condutas, pode ser uma hipertensão intracraniana, enfim, todas essas condutas, esses sinais que o paciente pode apresentar, a gente tem conduta para cada uma delas. Um dos grandes problemas de boa parte dos tóxicos é a insuficiência respiratória. O paciente pode apresentar algum grau de insuficiência respiratória. Então, a gente precisa sempre verificar se o paciente tem as vias aéreas abertas e a necessidade de uma intubação orotraqueal. Então, chegou um paciente com intoxicação exógena, a gente já tem que se atentar a isso e deixar ali bem próximo o material de intubação, porque qualquer hora esse paciente pode
apresentar algum comprometimento respiratório e ser necessário uma intubação orotraqueal. Obter acesso venoso calibroso em adultos, de preferência um 18, no máximo um abocate 20, mais do que isso não é legal, né? Ah, ele é ruim de acesso, está desidratado, vamos pegar com 22, com 24, não é interessante. Mesmo que você funcione com acesso 22, se ele fizer uma hipotensão e precisar fazer um soro rápido, a gente não vai conseguir fazer um soro rápido nesse paciente. Então, mesmo ele tendo um acesso venoso, acaba que ele não vai servir para o nosso propósito. E uma boa parte dessa terapia é uma hidratação. Esse paciente vai precisar ser hidratado para eliminar mais rápido esse tóxico. Então, ele vai precisar, sim, de um acesso calibroso, de 18 de preferência, ou no máximo 20. Precisa um 16? Não precisa ser um 16. Tem muita gente que fala assim, ah, quanto mais calibroso, melhor. Não, não é isso, tá? Isso é uma conduta antiga, isso não existe. Quanto mais calibroso, melhor. Um 18 já supre as nossas necessidades aqui. Se não conseguir um 18, um 20, está ótimo. Se precisar de mais medicação, pode funcionar um outro 20 em outro local, que já está resolvido aí seu problema. E lembrar que esse paciente também vai precisar de exames toxicológicos, né? Boa parte desses pacientes. Então, aproveitar aí o momento da punção para já retirar o sangue, já coletar esse sangue antes de iniciar algum tratamento para fazer o exame toxicológico. Administrar o antídoto específico para cada tipo de intoxicação exógena. Nós temos várias substâncias aí no mundo que podem causar intoxicação exógena e boa parte delas nós temos antídotos. No final da aula, a gente vai falar sobre alguns antídotos específicos e tem uma tabelinha bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Essa tabelinha que mostra o antídoto, mostra os principais sinais e sintomas e mostra como que administra também o antídoto, beleza? Procurar sinais de trauma, infecção, marca de agulha, edema de extremidades, fazer aí uma avaliação, um exame cefalocaudal no paciente para verificar se não tem alguma outra alteração. Dois dados importantes. Dentro dessas intoxicações, tem duas que são muito comuns. E daqui eu já vou colocar, lembrando que a gente está falando de uma avaliação inicial de um modo geral, né? Para a grande maioria dos pacientes, nós vamos fazer essa conduta inicial de estabilização do quadro, tá? Então, já nessa conduta inicial, nós temos duas substâncias que realmente causam uma boa parte das intoxicações, eu diria bem mais da metade das intoxicações. Que a primeira é o álcool, né? O álcool, e a segunda são os opioides, derivados de morfina, tramadol, fentanil. Está muito em alta a intoxicação por fentanil. Saiu aí na mídia que o fentanil faz a pessoa dormir, que tira dor, que é seguro, e ela é uma droga bem potente e bem dependente. Então, é muito comum, principalmente, eu já vi vários relatos de colegas da área da saúde que são viciados em fentanil, tá? Que é uma droga que a gente consegue até fácil, quem trabalha no hospital tem acesso fácil ao fentanil. Então, as intoxicações por opioides têm aumentado bastante. E aqui vem dois dados importantes, aqui você já pode anotar, já tira foto aqui desse slide, que com certeza quem trabalha na área da saúde, quem está se formando ou quem já se formou, vai aparecer um desses casos aqui para vocês, com toda certeza. Que é a intoxicação por álcool, né? O paciente alcoólatra, não é nem alcoólatra, que tem uma intoxicação por álcool. Aí, carnaval está chegando, mês que vem já tem um carnaval. No carnaval, o quadro de intoxicação alcoólica é bem recorrente, né? E aqui eu já tiro um mito para vocês. Quando chega esse paciente, a gente vai fazer a administração de tiamina e de glicose intravenosa, se o paciente se apresentar com alteração do nível de consciência, a menos que o diagnóstico de intoxicação alcoólica e hipoglicemia possam ser rapidamente excluídos. Tá? Então, a gente vai administrar aqui tiamina, que é a vitamina B1, né? Geralmente é dado um complexo vitamínico, né, de complexo B, que já tem a tiamina, mas se não tiver, fazer a tiamina apenas ela, com glicose intravenosa. E aqui eu já vou tirar um mito para vocês. Vocês sabiam que o uso da glicose não acelera a desintoxicação alcoólica?
É muito comum a gente ver isso, né? Paciente, a pessoa está lá é, bebendo numa festinha, acabou que ele bebeu um pouquinho demais, o que normalmente os amigos fazem? Olha, vai tomar uma Coca-Cola, vai tomar uma água com açúcar para melhorar. Passa um tempo, a pessoa dorme ou tem alguma coisa assim e acha que melhorou por causa da glicose. E eu respondo para vocês que não. A glicose, ela não tem nenhuma interferência é, na degradação do álcool. Glicose VO, glicose EV, não importa. A glicose, ela não acelera a degradação do álcool. O álcool no nosso sangue, né, no corpo, ele não consegue ser quebrado. O nosso corpo, o nosso fígado não consegue quebrar o álcool e não tem nenhuma substância conhecida que quebra o álcool no nosso corpo. O que acontece é que a grande maioria das pessoas que estão ingerindo álcool, durante esse processo de ingerir álcool, até chegar numa intoxicação alcoólica, leva muito tempo, leva bastante tempo. Quando a gente fala de intoxicação alcoólica, não é ficar bêbado, é diferente. É realmente estar intoxicado a nível neurológico, com rebaixamento do nível de consciência, com alteração respiratória, enfim, que tem convulsão, que pode entrar em coma alcoólica, por exemplo. O que a gente faz com a glicose é manter os níveis. Esse paciente, como eu estou falando, essa pessoa normalmente não vai se alimentar e ela tem uma tendência a ter hipoglicemia. Quando a gente faz glicose, é para evitar a hipoglicemia. Então, qual a conduta correta? Quando o paciente chega com algum grau alcoólico ou tem alguma intoxicação alcoólica, lá no começo, nos sinais vitais, a gente não viu a glicemia? Viu. A glicemia está normal? Tá. Então, não precisa de glicose. Tá certo? Essa é a conduta correta. A glicemia, verifica a glicemia primeiro. Tá normal? Tá normal. Não precisa de glicose. Na prática, a gente vê que mesmo ela estando normal, é feito glicose. É tipo aquela, vai fazer mal? Não vai. Vai fazer bem? Também não vai. Então vamos fazer. Todo mundo faz, vamos continuar fazendo. Que é o que eu falei para vocês. O estudo, até da parte médica também, acaba que negligencia essas partes. O correto é, verifica a glicemia. Deu normal? Deu. Então, não precisa fazer glicose. Mas a maioria faz, tá? Vocês podem até pesquisar isso mais a fundo. Não existe nenhuma substância que acelera a degradação do álcool. O álcool demora, em média, de 24 horas, em média, 24 horas para ser eliminado do nosso corpo. E, normalmente, 80% desse álcool é eliminado. Vou perguntar para vocês, por onde que o álcool é eliminado? A maioria dele? Via urinária, via digestiva, pela respiração, pelo suor. Por onde que o álcool é eliminado? O colega colocou suor e urina, outra colega colocou que é pela urina. E aí, suor, urina, fezes, respiração. Então, respondendo para vocês, pelas lágrimas, é pessoa que está ingerindo álcool, escutando sertanejo, um bregazão, vai sair pela lágrima, é verdade. Então, pessoal, cerca de 80% do álcool que é ingerido, ele é eliminado pela via respiratória. 80% do álcool ele é eliminado pela via respiratória. Por isso que, normalmente, no outro dia, depois de você ingerir o álcool, você fica com o famoso bafo de cachaça. Não importa se você escova os dentes, não importa se você comeu, dentro de um intervalo de até 24 horas depois, a gente vai eliminar o álcool pela respiração, tá? Então não tem nada que acelere isso. Você pode escovar os dentes tanto que for, pode comer o tanto que for, que não vai sair. Vocês podem testar isso. Quem já bebeu ou quem já andou com quem bebe sabe disso. E no outro dia demora um pouco sair. Então, dentro do intervalo de 24 horas, esse álcool é eliminado de forma isolada, só de forma majoritariamente pela via respiratória. Então é isso. Chegou um paciente com intoxicação alcoólica, a recomendação geral é fazer tiamina e glicose intravenosa se ele tiver aí com hipoglicemia. Se não, não tem essa recomendação, mas se mandar fazer também, mal não vai fazer, aquele famoso mal não vai fazer. Aí entra o que a colega perguntou, e se ele for diabético? Se ele for diabético, entra essa preocupação maior da glicemia.
Aí a gente precisa verificar a glicemia, ver o valor que está. Se a glicemia der acima de 180, nesse caso é que você não vai fazer glicose mesmo. Se der até 140, o ideal é não fazer realmente. Se der a glicemia normal, fazer apenas em casos de hipoglicemia. Entendido? Eu estou falando desse assunto com mais ênfase porque é bem comum a gente ver isso e o carnavalzão está chegando aqui também. Com certeza vocês vão pegar muitos desses casos. Então vamos lá. E o segundo caso é no caso das intoxicações de opioides. Intoxicação de opioide, aquele paciente que fez uso de morfina, de tramal, de fentanil, né? A gente tem um antídoto que tem uma ação muito rápida, que é a naloxona. Ela tem a ação muito rápida, ela quebra o efeito do opioide bem rápido, tá? Então, você suspeitou que o paciente tem intoxicação por opioide, né? Na hipótese, é feita através dos sinais clínicos, rebaixamento do nível de consciência, depressão respiratória e principalmente as pupilas mióticas, que é aquele paciente que fica com a pupila bem pequenininha, fica dois pontinhos, assim, a pupila dele, fica dois pontinhos. Então, esse paciente que chega com rebaixamento de nível de consciência, com a depressão respiratória, a frequência respiratória bem baixa, desaturando, com as pupilas mióticas, se suspeita de intoxicação por opioide, a gente pode administrar a naloxona, que é o antídoto bem potente aí para esse tipo de substância. Como que a gente faz essa identificação? Né? Quando a gente recebe esse paciente do pronto-socorro, né, com intoxicação, nem sempre ele vai dizer, ou nem sempre se sabe. Por exemplo, uma família chega em casa e encontra lá um jovem, é o filho, digamos assim, ele está desacordado no banheiro. O que foi que ele usou? Que horas que ele usou? Não tem, muitas das vezes não tem como saber. Ou então foi encontrado na rua, ligaram, o SAMU chegou levando uma pessoa que estava desacordada em algum bar, em alguma coisa. Não tem como saber o que aquela pessoa usou, boa parte das vezes. Em outras vezes tem como sim. Então, esse diagnóstico é muito importante. Por isso que eu falei para vocês que antes de iniciar qualquer antídoto, a gente tem que fazer essa investigação, tem que fazer a estabilização do quadro. Então, a abordagem diagnóstica de uma suspeita de intoxicação envolve a história da exposição, o exame físico, exames complementares de rotina e os toxicológicos. Para isso, a gente usa uma estratégia que eu costumo chamar, que é a estratégia do fofoqueiro. A estratégia do fofoqueiro, que são as 5 principais perguntas de toda boa fofoca, a gente quer saber, né? Quem que fez, o que fez, quando que fez, onde que fez, e também é muito importante o porquê, tá? Então, essas perguntas, elas precisam ser respondidas. Sempre a gente vai conseguir essas informações? Não, nem sempre. Mas, geralmente, a gente consegue com uma investigação com o próprio paciente, se ele estiver acordado, ou então com o familiar, com os amigos, né? Com quem levou ele para o pronto-socorro, a gente consegue essas informações. Quem quem que fez o uso? O paciente, né? Qual a substância que ele utilizou, né? O que ele utilizou? Qual foi a hora da exposição? Isso é muito importante, a hora, porque a depender da hora, a lavagem gástrica já perde aí a sua indicação. A gente vai fazer a lavagem gástrica, já adiantando esse conteúdo, tem literaturas que falam que é para fazer até no máximo 2 horas, outras falam 3, outras falam 4, né? A depender disso, qual literatura você segue, varia entre 2 a 4 horas. Se passou de 2 horas, 3 horas, não faz sentido mais você fazer uma lavagem gástrica nesse paciente. Então, entra na rotina. Isso, o paciente tomou chumbinho, já tem 5 horas. Vamos fazer uma lavagem gástrica nele. Não faz sentido. Você vai perder tempo, fazer um procedimento desnecessário, submeter o paciente a uma sonda nasogástrica bem calibrosa desnecessariamente, inicialmente, tá? Então, é importante a hora da exposição, o local da ocorrência. O local é importante porque dá para fazer uma investigação lá no local, né, mandar alguém ir lá, saber se encontra algum comprimido, alguma ampola, alguma seringa, alguma coisa lá que comprove a substância que esse paciente utilizou, tá? E o motivo da exposição, porque aí entra a questão de se ela é intencional ou não. Se a exposição foi não intencional, nós temos uma conduta, né, psicológica, digamos assim,
E se ela for intencional, aí já entra no protocolo de suicídio. Aí a gente já tem que acionar assistente social, psicólogo, tem todo um protocolo hospitalar para a questão do suicídio. Atentar para o fato de que muitas informações podem ser distorcidas ou omitidas, principalmente quando há tentativa de suicídio ou homicídio envolvido, uso de drogas ilícitas, abortamento, maus tratos, tá? Então, a gente tem que ter esse discernimento, que nem sempre o que o paciente vai dizer nesse momento, principalmente nos primeiros momentos, é verdade. É claro que toda informação a gente tem que receber e filtrar para saber se realmente a gente pode acreditar, se pode levar isso para a nossa conduta ou não. Tranquilo até aqui, pessoal? Vocês estão entendendo? Alguma pergunta até o momento? Até aqui tá tranquilo, né? Coloquem no chat aí para mim. Tudo tranquilo até agora, né? Beleza. Show. Então vamos dar seguimento. Dentro dessas 5 perguntas, vamos aqui destrinchar um pouquinho dessa anamnese, só para a gente entender o que é que a gente pode perguntar e quais são dados importantes aí para a gente ter dessas informações. Então, primeiro, sobre o paciente. O que é importante a gente saber sobre o paciente? Se ele tem algum histórico de alguma doença, né? Se ele é hipertenso, diabético, se tem algum problema renal, se ele faz uso de alguma medicação, se ele já fez alguma tentativa de suicídio anterior, qual a ocupação dessa pessoa, né? Tem muitos, muitos empregos que trabalham com muitas substâncias tóxicas, né? Empresas, quem trabalha no serviço de limpeza também, né? Em limpeza hospitalar ou de qualquer lugar, tem muito contato com substâncias tóxicas que podem causar essa intoxicação de forma acidental. Acesso a substâncias, uso de drogas, gravidez, são dados importantes a gente levantar em relação ao paciente. Em relação à substância, né, ao agente tóxico, procurar saber qual foi a substância utilizada e qual a quantidade. Sempre que possível, solicitar para os acompanhantes trazerem o frasco ou embalagens e questionar se o produto pode ser clandestino, né? Então, é importante o local, como eu falei para vocês, de saber se tem como saber qual substância que essa pessoa ingeriu ou consumiu ou teve contato, né? Que nem sempre é por ingestão. O tempo, verificar qual foi o horário da exposição e por quanto tempo a substância foi utilizada. Nos casos de exposições repetidas, né, que tem pacientes que têm exposição repetida àquela substância. Não faz uso apenas uma vez, ele vai utilizando e vai aumentando o nível dessa substância no sangue até chegar a um grau de intoxicação, que é muito comum nos casos de entorpecentes, de drogas, né? Questionar se houve algum sintoma prévio à intoxicação. O local, saber onde ocorreu a exposição e se foram encontradas frascos, embalagens, seringas ou cartelas de comprimidos próximas ao paciente. Verificar quais medicamentos são utilizados pelos familiares ou pelas pessoas onde o indivíduo foi encontrado. Também é útil saber se foi encontrada alguma carta ou nota de despedida nos casos de tentativa de suicídio, porque às vezes encontra só a pessoa e não sabe o que é que a pessoa utilizou. Só que aí, quando encontra alguma carta ou alguma nota, a pessoa diz lá na carta: eu vou fazer o meu suicídio utilizando isso, isso e isso, e ninguém vai saber, eu vou me trancar no quarto, enfim. Então, em boa parte dessas cartas ou notas de suicídio, as pessoas tendem a colocar o método que eles vão utilizar para essa tentativa de suicídio. E o motivo, né? Identificar a circunstância da exposição, já que é de extrema importância a gente saber se é tentativa de suicídio, homicídio, se foi um acidente, né? Uma exposição acidental, abuso de drogas, e às vezes é tentativa de homicídio, né? Da pessoa colocar a substância para outra pessoa, tá? E essa pessoa tem uma intoxicação porque alguém tentou aí uma tentativa de homicídio para elas, né? Então é muito importante a gente saber aí o motivo também. Então, saindo da anamnese, né, são dados importantes que a gente vai tomar para esse paciente, nós vamos partir aí para o exame físico, que é o exame que a gente vai fazer no paciente, que ele tem um sentido, sim, cefalocaudal, porém nós vamos nos focar também em outras características, como, por exemplo, o odor, né? Muitas substâncias, principalmente substâncias tóxicas, que são ingeridas, líquidas,
né, quando não é comprimido, elas têm odores característicos, como, por exemplo, o álcool etílico, o organofosfarato, que é muito comum como pesticidas. Para quem trabalha com agricultura, para pessoas que são do interior, que têm é, é, agricultura familiar ou roça, como a gente costuma chamar, né? No interior tem a roça, aí tem os pesticidas para a roça. Esses pesticidas, normalmente, o que faz a intoxicação são os organofosfaratos, que também tem o chumbinho, né? O chumbinho, que é veneno de rato, de alguns animais roedores, ele tem um odor característico de alho. Então, às vezes, o paciente está desacordado, não sabe o que foi que ele usou, mas pelo odor característico, a gente consegue saber, ou pelo menos ter uma direção aí do que o paciente consumiu. Achados cutâneos, sudorese, uma secura nas mucosas, vermelhidão, palidez, cianose, desidratação, edema, são possíveis achados cutâneos. Em relação à temperatura, pode estar com uma hipo ou com uma hipertermia, tá? Alterações de pupilas, né? Aí, no caso, a gente precisa saber que drogas que podem causar essas alterações de pupilas. Tem drogas que causam miose, tem drogas que causam midríase. E aqui, um conselho, um consenso meio que geral para vocês entenderem, existem substâncias tóxicas que elas deprimem o sistema respiratório. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo muito comum, muito famoso, que é a maconha. Paciente que faz uso de maconha ou drogas parecidas com a maconha, qual o jeito que eles ficam? Eles ficam mais calmos, mais letárgicos, né? Porque isso diminui, isso deprime o sistema respiratório. Se deprime o sistema respiratório, normalmente o paciente vai ficar com as pupilas mióticas. Ele fica com miose, com a pupila bem fininha, bem pequenininha, tá? Normalmente, nos casos de intoxicação, as pupilas ficam pequenininhas, né? No caso de drogas derivadas aí, no exemplo da maconha. Aí também entra morfina, entra tramal, tá? Que são drogas depressivas do sistema nervoso central. Já há outro tipo de drogas, que são as drogas estimulantes, né? Que a gente pode chamar de drogas estimulantes, como o crack, como a cocaína, o próprio álcool, é, êxtase, enfim, várias outras substâncias, o arrebite também, que é muito comum em caminhoneiros utilizar para ficar mais tempo acordado, né? Que são drogas excitantes. A gente vê que a pessoa que faz uso dessa substância, ele fica eufórico, animado, não consegue dormir, tá? São drogas estimulantes do sistema nervoso central. E elas vão causar midríase. Então, a gente consegue diferenciar aqui em dois tipos de drogas. São as drogas depressivas do sistema nervoso central, que aqui entram os opioides, e a gente já pode fazer a droga de antídoto. Quem lembra qual é? Acabei de falar. É a naloxona. Então, o paciente chegou com as pupilas mióticas, provavelmente é uma intoxicação por opioide, a gente pode fazer a naloxona. O paciente chegou com as pupilas midriáticas, né, as pupilas dilatadas, aí já é um outro tipo de substância, que são as substâncias excitantes, né, excitantes do sistema nervoso central. Quando o paciente chega com anisocoria, aí normalmente a gente já pensa que ele teve alguma lesão cerebral. Ele pode ter tido um desmaio e ter batido a cabeça, ele pode ter tido alguma convulsão e essa convulsão causou uma lesão cerebral, tá? Então a anisocoria ela mostra algum grau de lesão cerebral já, que é até um pouco mais grave do que a miose ou a midríase, nesse caso de intoxicação. E alterações de reflexo pupilar à luz, tá? Que é o paciente que a gente coloca a luz e ela não reage porque o sistema nervoso está em colapso por conta da intoxicação. Alterações do nível de consciência, aí nos estados iniciais da intoxicação, normalmente a gente tem uma agitação ou sedação acompanhado de confusão mental, pode ter alucinações também, delírio, desorientação. Aí a gente ainda pode falar mais, pode chegar em coma, pode ter convulsão também, tá? Então, são algumas alterações aqui do nível de consciência. Anormalidades neurológicas, convulsão, síncope, né? A síncope é aquele desmaio que o paciente tem, um desmaio que ele recobra a consciência rapidamente, assim, dentro de 1 minuto ele já volta no máximo. Alterações de reflexo, alterações de tônus muscular, movimentos anormais,
Alterações cardiovasculares, pode ter bradicardia, taquicardia, hipertensão, hipotensão, arritmias cardíacas, alterações respiratórias que são muito importantes e boa parte desses pacientes vão apresentar gravidade por anormalidades respiratórias, que aí a gente tem a bradipneia, a ou taquipneia, presença de ruídos pulmonares, né? Ou roncos, sibilos, crépitos, enfim. E achados do aparelho digestivo, que aqui entra um muito comum, que é uma suspeita muito comum, que a gente já praticamente mata o diagnóstico de que esse paciente teve uma intoxicação, que é a cialorreia. É muito comum em criança, por exemplo. A mãe está lá lavando louça, fazendo alguma coisa em casa, de repente encontra o seu filho babando, o famoso babando, né? Ele está com a boca espumando. E quando a criança ou o adulto também, a gente encontra ele nesse estado, normalmente se pensa de alguma intoxicação onde esse paciente ingeriu, né? Foi ingerida a substância, porque é um mecanismo de defesa à produção de saliva, um excesso de produção de saliva. Por isso que normalmente a pessoa fica babando, espumando, tá? E isso a gente chama de cialorreia, que é a produção excessiva de saliva. Ele pode ter vômito, pode ter hematêmese, que é um vômito com sangue, né? Um sangue vivo, aquele sangue bem vermelho. Pode ser só o sangue, ou então pode ser um vômito, né? O conteúdo gástrico associado com sangue. Diarreia, rigidez abdominal, aumento ou diminuição dos ruídos hidroaéreos, que é o movimento intestinal. Isso é importante também para alguns tratamentos que a gente vai fazer, saber se o paciente tem um aumento ou diminuição desses ruídos hidroaéreos, tá? Esses sinais e sintomas descritos, quando agrupados, eles podem caracterizar uma determinada síndrome, né? Quando a gente tem, nós observamos aqui que vários achados que a gente pode encontrar nesse tipo de paciente com intoxicação exógena, e eles podem caracterizar síndromes tóxicas. E através dessas síndromes, fica mais fácil da gente fazer o diagnóstico e o tratamento. Eu não vou me focar muito nessa parte, porque essa parte é um pouco mais complexa, e se a gente for entrar nesse conteúdo, vai estender muito a aula. Então, eu quero que vocês, quem quiser aprofundar mais nesse conteúdo, grava essa parte do slide, tira foto, tira print, para dar uma estudada depois nas síndromes tóxicas, tá? Que são 5 síndromes que nós, essa tabelinha aqui é bem legal, que a gente associa os principais sinais e sintomas, e através dos principais sinais e sintomas, a gente consegue ter um direcionamento de quais substâncias esse paciente utilizou. Olha que massa isso. Através dos principais achados de sinais e sintomas que a gente encontra no paciente, a gente consegue ter um direcionamento do que esse paciente ingeriu. Eu vou dar 2 exemplos só. Ó, o paciente chega hipotérmico, né? Ele chega com a temperatura mais baixa, ele chega bradicárdico, hipotenso, bradipneico, né? Ele está todo brad. Ele está bradicárdico, bradipneico, o coração está mais fraco, está respirando mais devagar, ele está hipotenso. As pupilas estão mióticas. Ó, lembrem já do que eu falei. Pupila miótica são drogas depressivas do sistema nervoso central. Isso também pode causar uma depressão respiratória. Quais os principais agentes tóxicos? Opioides, barbitúricos, benzodiazepínicos, aqui entra diazepam, morfina, tramal, maconha, fentanil. Também entra aqueles psicotrópicos que são muito comuns hoje em dia. Todo mundo está utilizando aí de forma desenfreada, sem prescrição médica, que é o escitalopram, diazepam, são aquelas drogas para ansiedade, para dormir. Ah, que todo mundo toma, meu vizinho toma uma droga para dormir, toma um escitalopram, Rivotrilzinho e tal, eu vou tomar também. E acaba que toma sem receita, começa a ficar viciado, tem que aumentar a dose e toma uma dose alta e acaba se intoxicando. Então, olha como é interessante essas síndromes, estudar essas síndromes. Através dos principais sinais e sintomas, a gente consegue ter um direcionamento do que esse paciente utilizou. Tá? Então, elas são distribuídas aí em 5 síndromes, cada uma com possíveis agentes tóxicos e com antídotos para isso. Tá certo? Então, a gente não vai entrar em muitos detalhes nesse quadro, mas vocês já anotem aí, já gravem essa informação para estudar mais a fundo depois, beleza?
Os exames complementares, os exames complementares são muito importantes, tanto exames laboratoriais quanto exames de imagem, que vão auxiliar aí no nosso diagnóstico, e o exame toxicológico, que vai depender da suspeita. A gente não pode fazer exame toxicológico aleatório para todo mundo, tem que fazer de acordo com a suspeita. Beleza? Então, aqui finaliza a nossa primeira parte da aula, onde a gente pega aí a introdução, a gente pega os principais sinais e sintomas, os principais sinais e sintomas, pega também as síndromes clínicas e a gente vai falar do tratamento. Eu vou parar o vídeo aqui para a gente gravar em duas partes e eu vou abrir para perguntas, para quem quiser fazer algum comentário, beleza? Eu vou pausar aqui o vídeo por enquanto. Então, vamos aqui continuar falando do tratamento, né? A gente já pegou aqui toda a parte inicial desse nosso paciente, que chegou aí com uma intoxicação qualquer, né? Lembrando que até então não sei qual é a intoxicação desse paciente, mas já tem como eu ter um direcionamento através das síndromes tóxicas, né? Aquele quadro lá bem interessante que eu mostrei para vocês. Então, o manejo desse paciente com suspeita de intoxicação depende do agente envolvido e da sua toxicidade, assim como o tempo decorrido entre a exposição e o atendimento. Além do suporte, né, desse suporte inicial que eu abordei com vocês, né, de sinais e sintomas, e anamnese, exame físico. Então, além desse suporte, o tratamento ele envolve basicamente três condutas, tá? Basicamente três condutas. Que a primeira é a descontaminação, a segunda, a administração de antídotos e a terceira, técnicas de eliminação. Então, nós vamos abordar o nosso tratamento, além do suporte clínico, né, daquele suporte de estabilidade, a gente vai fazer a descontaminação, administração de antídotos e técnica de eliminação. O que seria descontaminação? Tirar o agente que faz essa contaminação do paciente. Digamos que cai na pele dele um ácido, uma solda cáustica. É uma criança está brincando lá nos materiais e sem querer ela pega na solda cáustica e pega com a mão. Começa a corroer a mão dessa criança. Isso é uma intoxicação exógena? É sim, né? Ela está tendo contato com um agente químico que está causando uma intoxicação cutânea. Qual a primeira conduta a se fazer nesse caso? A descontaminação, que é o quê? Lavar com água abundante, né? Lavar e tirar. Digamos que um profissional aí de uma indústria sem querer, acidentalmente cai na roupa dele um material químico que começa a corroer a roupa dele. Como que a gente vai fazer essa descontaminação inicial? Tirar a roupa dele e banhar esse paciente com água abundante. Vocês estão entendendo, né? Alguém ingeriu muito comprimido. Uma pessoa ingeriu mais de 50 comprimidos. Qual a primeira conduta, além do suporte clínico? Isso é importante falar e não deixar isso esquecer. Além do suporte clínico. A primeira conduta, retirar esses comprimidos. Aí entra a forma correta de fazer isso, né? Essa descontaminação. Depois, a administração dos antídotos e, por último, as técnicas de eliminação. Então, a descontaminação, ela visa a remoção do agente tóxico com o intuito de diminuir a sua absorção durante o procedimento. Durante o procedimento, a equipe de atendimento deverá tomar as precauções para se proteger da exposição ao agente tóxico. Os procedimentos estão indicados de acordo com a via de exposição. Nós temos várias vias que esse paciente, essa pessoa pode ter contato com essas substâncias e os procedimentos vai depender da via. Por exemplo, a via cutânea, retirar roupas impregnadas com agente tóxico e lavar a superfície exposta com água em abundância. Com a via respiratória, remover a vítima no local de exposição e administrar oxigênio umedecido suplementar. E eu até fiz esse questionamento essa semana, acho que foi semana passada, tanto no Instagram quanto no grupo gratuito, né, no grupo free, que a gente discute assuntos quase todo dia. E eu falei sobre isso, um paciente que estava no incêndio. Quem estava lá? Quem lembra? O paciente estava no incêndio,
Daí ele foi retirado, ele estava um pouco agitado e foi levado para o pronto-socorro. Ele, na monitorização dos sinais vitais, ele estava saturando 98%. E aí, coloca oxigênio ou não? A grande maioria falou que não, né? Que não coloca oxigênio, mas a resposta é sim, porque nesse caso, o oxigênio não vai ser feito para hipoxemia, ele vai ser feito como um tratamento para intoxicação por monóxido de carbono, né? Que é uma intoxicação respiratória. E a principal linha de tratamento é o uso de oxigênio em, em, em uma vazão mais alta, tá? Oxigênio em uma vazão mais alta, normalmente com a máscara com reservatório a 15 litros, que é para eliminar esse excesso de monóxido de carbono. Beleza? Então, sempre que o paciente tiver uma intoxicação, lembre bem disso. Sempre que o paciente tiver uma intoxicação respiratória, ele vai precisar de oxigênio em alto fluxo. Um exemplo para produtos de limpeza. Tem muita gente que fica com intoxicação de produto de limpeza. Tem até uns memes, né? Algumas piadas de alguém que vai lavar um banheiro e enche lá de água sanitária ou outras coisas e desmaia. Não sei se vocês já viram isso. Isso é muito comum acontecer realmente. Fazendo uma limpeza, joga muita água sanitária, tem muito contato com essas substâncias químicas e as misturinhas, isso, joga tudo e nem sei o nome dessas coisas, soda cáustica, mistura com água sanitária, com quiboa, com não sei o que mais, e ele tem uma intoxicação respiratória, desmaia realmente, tem uma síncope e vai para o pronto-socorro. Quando ele chega lá, a gente coloca o oxímetro nele, ele pode estar saturando 96, 98%, 100%. Mas é fundamental o uso de oxigênio nesse caso, que é para realmente eliminar essa substância do trato respiratório do paciente. Beleza? Então, na intoxicação respiratória, não vai depender, o uso de oxigênio não depende da saturação, tá? É uma observação aí para oxigênio terapia. No caso de intoxicação ocular, instalar uma ou duas gotas de colírio anestésico no olho afetado e proceder à lavagem com soro fisiológico 0,9% ou água filtrada, sempre da região medial do olho para a região externa, com as pálpebras abertas durante pelo menos 5 minutos e óbvio que solicitar a avaliação do oftalmologista. Tá? Então, nós temos sorozinhos até com anestésico hoje nas unidades. O paciente caiu alguma coisa no olho, fazer uma lavagem abundante com água da torneira, inicialmente, né, até chegar no pronto-socorro. Lá que vai ser utilizado ou o colírio anestésico, ou então uma lavagem com soro ou água filtrada, sempre da região medial. A gente nunca coloca de lado, tá? Porque quando o olho ele tem uma angulação, quando a gente joga o líquido bem no meio, ela vai espalhar e lavar o olho inteiro. Se você joga pelo canto, aquela substância que já saiu pode voltar, tá? Então é sempre deixar o olho aberto e jogar no meio do olho o soro ou a água que a gente está usando para lavar aí o olho do paciente. E agora a gente vai entrar na talvez a principal via de contaminação, né, de intoxicação exógena, que é a via gastrointestinal, que é o paciente que vai ingerir a substância, seja líquido, seja sólido, né? E a indicação da descontaminação gastrointestinal depende muito da substância que foi ingerida, depende do tempo decorrido da ingestão, dos sintomas apresentados e do potencial de gravidade do caso. É muito importante a gente responder essas perguntas antes de fazer as condutas e não fazer para todo mundo. Recomenda-se avaliação criteriosa do nível de consciência do paciente antes de iniciar o procedimento e sempre considerar uma intubação orotraqueal antes da lavagem gástrica. Por quê? Qualquer descontaminação gastrointestinal, ela induz ao vômito. Ela vai induzir o vômito. O tratamento vai induzir o vômito, tá? E o vômito, ele é ruim nesse caso. Tem muita gente que acha que é bom. Ah, a pessoa tomou comprimido, a pessoa ingeriu algum líquido, algum ácido. Vamos fazer ela vomitar que ela vai eliminar. E isso está totalmente errado. Porque a nossa mucosa do esôfago, ela é totalmente diferente da mucosa do estômago. O estômago tem uma mucosa mais rígida, mais dura, digamos assim. Ela aguenta mais pancada. O esôfago não. O esôfago é mais sensível. Então, se a pessoa, né, o paciente ingeriu alguma substância ácida,
ela desceu pelo esôfago, já fez o estrago que tinha que fazer pelo esôfago e está no estômago. Se a pessoa vomitar, essa acidez da substância vai aumentar mais ainda junto com a acidez gástrica, e quando o paciente vomita, ela pode corroer o esôfago, causando fissuras, causando sangramento. Isso pode até sair, né? Eu já vi casos de paciente na UTI que ele teve uma laceração do esôfago, provocando vômito, em que o vômito saiu pelo esôfago e contaminou pulmão, coração, contaminou todo o mediastino. Foi até uma jovem que aconteceu isso, acho que ela tinha uns 18, 19 anos, tomou uns comprimidos e vomitou e teve essa laceração. Ela foi a óbito. Com uns 20 dias, 30 dias, essa jovem foi a óbito, por conta das consequências aí dessa laceração do esôfago, tá? Então, é muito cuidado com isso de provocar vômito. Ah, ingeriu comprimido. Eu sei que essas coisas, misericórdia, coisas que a gente pensava que era normal. Pois é, não é. E realmente é a primeira conduta que muita gente pensa, até entra naquele ditado popular de vó. Ah, tomou comprimido, tomou alguma substância, algum veneno, toma leite, que é outra conduta errada. Não se toma nada. Qualquer substância que você ingere, como o leite, por exemplo, ele vai diluir mais ainda essa substância e vai fazer com que ela pode ser absorvida até um pouco mais rápido. E ainda tem o caso que a colega falou aqui agora, que é do paciente broncoaspirar. Paciente que tem um rebaixamento do nível de consciência, né? Ele está um pouco mais rebaixado, mais sonolento, e vomita. Na hora que esse vômito desce de novo, quando esse vômito desce de novo, ele pode, em vez de entrar pelo esôfago, entrar para a traqueia e parar no pulmão. Agora, imaginem que o estrago que uma substância ácida dessa, junto com o vômito, pode causar no pulmão, né? O paciente, além de todo o problema que ele vai ter com essa substância, ele já evolui com uma pneumonia broncoaspirativa que já aumenta muito a mortalidade desse paciente. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas condutas aí de vômito, de dar alguma coisa para a pessoa beber, tomar. Tem gente que fala que é para tomar cachaça, tomar álcool, ou tomar leite, água com açúcar, para vomitar, enfim, nenhuma dessas condutas, elas são indicadas. Tá? Então, como que a gente vai fazer? Então, aqui entra a questão de que é importante a gente saber, vou até repetir, né? Qual foi a substância que foi ingerida? Se foi algum ácido, já é muito preocupante isso, né? O tempo de ingestão também. Os sintomas que esse paciente apresenta, principalmente se ele está com rebaixamento do nível de consciência. Isso é muito importante. Então, os benefícios maiores aqui da descontaminação gástrica, elas estão nesses casos aqui. Então, vamos pensar o seguinte: em quais casos que a gente vai fazer essa descontaminação gástrica? Em que casos? Na ausência de fatores de risco para complicação, como topor e sonolência, né? O rebaixamento do nível de consciência. O paciente precisa ter algum grau de nível de consciência, tem que estar orientado, de preferência, para a gente fazer esse procedimento. Ele pode estar até um pouquinho sonolento, mas não é legal. Eu já recebi pacientes com intoxicação gástrica em que, durante a passagem da sonda, ele vomitou. E isso é uma complicação. É um procedimento que tem que ser feito quando ele é indicado, mas o paciente vomitou em grande quantidade. O procedimento não foi feito, ele vomitou, poderia ter broncoaspirado, tá? Então ele tem que ter algum nível de orientação, de preferência que ele esteja orientado. Se ele não tiver orientado, ele tá toporoso, está sonolento, qual é o indicado? É entubar esse paciente. Seda ele, intuba, depois que intuba, a gente faz a passagem da sonda, porque aí diminui muito o risco dele vomitar, diminui os reflexos, diminui o risco desse paciente vomitar. Na ingestão de quantidades potencialmente tóxicas da substância, na ingestão recente, né, isso de 1 a 2 horas de exposição, tem algumas literaturas que colocam até 3, tem algumas literaturas que colocam até 4 horas e meia, que pode fazer essa descontaminação gástrica. Mas na prática, na minha prática, até 2 horas. E eu falo isso porque eu já recebi pacientes com 3 horas de exposição em que foi feita a passagem da sonda, foi feita a lavagem gástrica e o mesmo soro que entrava era o soro que saía. Não, não teve sentido nenhum assim. Não saiu nenhuma substância. Eu perdi tempo no procedimento, poderia estar fazendo outras coisas com esse paciente ou então com outros pacientes
e foi um procedimento desnecessário, demorado e desnecessário. Tá? Então, não tem, as principais literaturas recomendam que a lavagem gástrica, né, a descontaminação gástrica, seja feita no máximo 2 horas depois da exposição. Isso não é uma regra geral, tá? Não quer dizer que deu 2 horas e meia, não vou fazer. Tem literaturas que recomendam até 4 horas e meia. Vai depender aí da literatura que a sua unidade, né, o protocolo está seguindo. Nos casos envolvendo agentes que diminuam o trânsito intestinal, como anticolinérgicos ou fenobarbital, ou de substâncias de liberação prolongada, a indicação da descontaminação pode ser mais tardia, né? Então, até 1 ou 2 horas, na grande maioria dos pacientes. Mas tem algumas intoxicações em que diminui a motilidade gástrica. E para isso a gente precisa auscultar, né? Pega o estetoscópio, coloca no estômago, no intestino do paciente, né? Nos quadrantes abdominais, atrás dos ruídos hidroaéreos, que a gente chama, tá? Que são os burburígenos, os ruídos hidroaéreos. O normal é que a gente tenha, vou até colocar aqui, de 5 a 30 ruídos hidroaéreos. Se tiver menos do que 5, é o que a gente chama de ruídos hidroaéreos diminuídos. Nesse caso, a gente pode aumentar o tempo. Esse tempo de até 2 horas pode aumentar um pouco mais, porque se está mais lento o intestino, quer dizer que a substância ainda não desceu, né? Falando no popular, a substância ainda não desceu. Então, a gente pode fazer essa lavagem gástrica com um tempo maior. Tranquilo? Então, essas são as principais, vou até voltar aqui para finalizar essa parte, são as principais recomendações quando a gente fala de lavagem, descontaminação gastrointestinal. A ausência de fator de risco, dependendo da questão do potencial tóxico da substância, e no máximo até 2 horas, e se a motilidade gástrica estiver diminuída, a gente pode estender até 4 horas e meia. Habitualmente, o procedimento de descontaminação gástrica, ele divide em duas etapas, que primeiro é a lavagem gástrica e depois o uso de carvão ativado. E eu tenho certeza que se tiver alguém aqui que já acompanhou o tratamento desse tipo de paciente, já viu ou já fez o uso, o uso ao mesmo tempo. Tanto a lavagem gástrica quanto o uso do carvão ativado sendo feito ao mesmo tempo. E isso não está certo. Primeiro a gente faz a lavagem gástrica, depois que utiliza o carvão ativado. Quem faz ao mesmo tempo acaba que diminui o tempo do efeito do carvão ativado. O carvão ativado a gente faz para deixar lá e ele inativar aquela substância. A gente vai já falar sobre ele, tá? E a lavagem gástrica a gente faz para retirar manualmente, né, digamos assim, né, mecanicamente, esse conteúdo. Que eu falei que eu ia fazer o sorteio da mentoria para vocês, antes de falar da lavagem gástrica e do uso do carvão ativado, essa é a 7ª turma da mentoria. Vou falar bem rapidinho para vocês, só para a gente dar continuidade, e vai ter o sorteio no final dessa aula, tá? Que a gente vai abordar aqui 5 grandes temas da emergência, que serve tanto para estudantes, profissionais da área da saúde. A gente vai abordar sobre as emergências neurológicas, emergências cardiológicas, emergências respiratórias, intubação orotraqueal e via aérea difícil, e sobre parada cardiorrespiratória. A gente vai passar 6 semanas falando sobre esses conteúdos aqui, com aulas ao vivo, de forma individual também, tirando dúvidas. Vai ter grupo exclusivo no WhatsApp, e a gente vai começar aqui no dia 5, já na próxima semana. Beleza? Ainda tem poucas vagas, e vai ser o sorteio aqui no final da aula, para quem estiver presente ainda no final. Então, vamos lá. A lavagem gástrica. A lavagem gástrica, como que a gente faz? Ela nada mais é do que a introdução de uma sonda nasogástrica ou orogástrica, né? Sendo que a sonda nasogástrica ela é indicada quando o paciente está acordado, né? Ela é normalmente indicada paciente acordado, e a orogástrica a gente pode utilizar quando o paciente está sedado e entubado, tá? A gente só vai fazer a passagem da orogástrica se o paciente estiver sedado ou entubado. Então, nada mais é do que a infusão e depois a aspiração de soro fisiológico através de uma sonda, com o objetivo de retirar a substância ingerida. Sempre avaliar criteriosamente o risco-benefício desse procedimento, porque tem risco aí de aspiração.
Então, nada mais é do que você vai jogar soro para o estômago do paciente e tira o soro. Joga o soro e tira o soro. Tá? Então, digamos que o paciente ingeriu água sanitária. Ele tomou lá metade de uma garrafa de água sanitária. Um exemplo, tá? Chegou no pronto-socorro. A gente passa, foi indicada a lavagem gástrica. Passa uma sonda nasogástrica nesse paciente e você vai jogar o soro e tirar aquele conteúdo. Joga o soro e tira. Joga e tira. Tá? Isso que é o que a gente chama de lavagem gástrica. Apenas com soro. Não tem carvão ativado aqui até então. Ela é contraindicada na ingestão de cáusticos, solventes ou quando há risco de perfuração ou sangramento. Então, sempre que aquela substância for ácida, como no caso de uma soda cáustica, por exemplo, água sanitária, se eu não me engano, ela entra também nessa contraindicação. Eu posso estar na dúvida aqui, mas se eu não me engano, a água sanitária também entra. É contraindicado fazer, tá? Mas eu vou confirmar essa informação e passo para vocês depois. Evitar a infusão de volumes superiores ao indicado. A gente vai já ver quais são esses volumes, pois pode facilitar a passagem da substância ingerida pelo piloro e aumentar a absorção do agente tóxico. Então, aqui entra um detalhe bem importante. Normalmente, no hospital, nós temos dois tipos de soro grande, que é o soro de 500 ml e o soro de 250 ml. E na nossa anatomia, né, a gente sabe que ali do estômago, o que impede para seguir a sequência do estômago para o intestino é um esfíncter, é um grupo muscular que ele se fecha e ele se abre. Quando que ele se abre? Ele se abre quando o volume no estômago está muito grande. Então, se você for fazer essa lavagem gástrica com 500 ml, você facilita com que o piloro ele abra e essa substância passe para o intestino. E é isso que a gente quer evitar. Tá? Então, não se faz lavagem gástrica com 500 ml de soro. A gente vai fazer lavagem gástrica com 250 ml ou menos. E isso pode ser repetido mais vezes. Você introduz 250 ml de soro e tira esse conteúdo. Depois você coloca mais 250 e depois tira. Depois mais 250 e depois tira. Normalmente a gente faz isso por quantas vezes? Até o conteúdo que está vindo ser só soro. Digamos que o paciente ingeriu comprimidos, né? Ele tomou alguns comprimidos. O colega está dizendo que a água sanitária não é ácida, pode fazer lavagem. Obrigado, Adam. Fiquei na dúvida, realmente. Então, a água sanitária pode sim fazer esse procedimento. Então, como que a gente faz? Inicialmente, a gente passa a sonda, faz uma aspiração ali com a seringa mesmo, para ver se já vem algum conteúdo. Você elimina todo esse conteúdo e depois começa a fazer a lavagem com soro. Injeta 250, retira 250. Você pode retirar de forma em sifonagem, né, que é deixando a sonda mais baixa que a cabeça do paciente, mais baixa que o estômago, e ela vai fazer uma drenagem automática, digamos assim, ou você pode retirar com a seringa. Eu, particularmente, gosto de retirar com a seringa, que retira mais rápido e faz uma pressão maior, principalmente se a substância for sólida, for comprimido. Ela sai mais fácil se for aspirando com a seringa. Aí a gente pode utilizar a seringa de 60, né, que ela cabe mais e dá menos trabalho também, né? Recomendações ainda, a gente pode utilizar sondas de grande calibre, né? Deve utilizar sondas de grande calibre em adultos de 18 a 22, de crianças de 10 a 14, mantendo o paciente em decúbito lateral esquerdo, que isso facilita a retirada e é, diminui a velocidade do esvaziamento para o intestino, deixando o paciente em decúbito lateral esquerdo, se possível. Infundir e retirar sucessivamente o volume de soro fisiológico recomendado de acordo com a faixa etária, até completar o volume total recomendado ou que se tenha um retorno límpido, né? Normalmente, como a gente vai fazer de 250, normalmente com 3 litros, aí a gente já tira 3, 4 litros, a gente já deixa o estômago bem limpinho, né? Dificilmente a gente vai utilizar mais do que 4 litros. Então, em crianças, tem esse cálculo aqui de 10 ml por quilo, mas a gente pode adotar aqui que nos RMs é no máximo meio litro, em lactentes de 2 a 3 litros, a nível escolar de 4 a 5 litros. Né? Esse cálculo é importante para a gente saber o tamanho do estômago. Então, digamos que a criança pesa 20 quilos.
né? Vamos fazer um cálculo aqui. Uma criança pesa 20 quilos. Qual o máximo que a gente pode fazer? Você pega 20 vezes 10. 20 vezes 10 que vai dar 2.000 ml, né? Vai dar 200 ml, quer dizer, 200 ml. Esse é o máximo que a gente pode infundir aí para essa pessoa, para essa criança, no caso, uma criança de 20 quilos. Em adultos, fazer aqui 250 ml por vez, até no máximo de 8 a 6 litros, ou até que retorne límpido. Tá? Então, a lavagem gástrica é bem simples. A gente vai passar uma sonda calibrosa, faz a primeira aspiração para tirar o conteúdo, e depois vai infundindo soro e retirando. Coloca soro e retira, coloca soro e retira, até aquele conteúdo vir bem transparente, vir praticamente só o soro. Beleza? Bem tranquilo. Lembrando que tem que se atentar às contraindicações. Não fazer esse procedimento se for ácido, se for muito tóxico, né, se for corrosivo, não pode fazer esse procedimento porque ele vai aumentar aí as reações. O uso do carvão ativado, quando que a gente vai fazer? Depois da lavagem gástrica, é que tem a indicação de fazer o uso do carvão ativado. Não se faz ao mesmo tempo da lavagem gástrica, porque aí você vai gastar todo o material. Eu já vi colegas que logo no início da lavagem gástrica já mistura o carvão ativado com soro e já faz essa lavagem gástrica com o carvão ativado. Se você tem disponível na unidade muito carvão ativado para fazer isso, beleza. Agora, se não tem, que é o caso normalmente, as unidades não têm muito carvão ativado para fazer isso. Quando tem, eu posso até perguntar aqui para vocês, quem trabalha, se vocês já viram isso, como que é disponível aí para vocês o carvão ativado, que normalmente não é, normalmente tem até profissional que nem sabe se tem na unidade carvão ativado, não, a gente encontra um frasco 2, né? Então, guarda para fazer o procedimento depois da lavagem gástrica. Ele é um pozinho preto, né, obtido pela queima de material orgânico com partículas porosas de alto poder absorvente, e ele também tem um efeito aí que ele absorve essa substância do organismo, né? Ele absorve essa substância, esse agente se liga ao carvão ativado e ele absorve esse carvão ativado. Exatamente, tem muita gente que usa também isso aí na medicina veterinária. Gato, cachorro que tem uma intoxicação, a gente faz ele beber, né? Joga pela seringa, goela abaixo, aí do cachorro, do gato, carvão ativado, e ela fica dentro do animal. O carvão ativado, ele não é para ser retirado, ele é para ficar dentro do organismo, porque lá dentro do organismo ele tem o objetivo de se ligar a essa substância fazendo com que ela não caia na corrente sanguínea do paciente, no caso dos animais também, né? Muito utilizado aí na medicina veterinária. Então, nesses casos, a administração ela pode ser por via oral sem necessidade da passagem de sonda, como, por exemplo, o paciente que passou do tempo, né? Ele passou aí de 2 horas e não tem mais indicação da lavagem gástrica, a gente pode fazer o carvão ativado, prepara num copo para ele tomar. Tem um gosto ruim? Tem, mas é melhor do que morrer, né? Então, ele pode ser feito até sem o uso da sonda, que é uma dica bem interessante que eu tenho certeza que muita gente não sabe dessa informação. A gente pode fazer uso do carvão ativado até sem a sonda. Prepara num copo e manda a pessoa tomar, como é feito nos animais, né? Na maioria das vezes, deverá ser utilizado em dose única, porém pode ser administrado em doses múltiplas, como medida de eliminação e exposição a agentes de ação prolongada, ou como circulação enteropática, como fenobarbital, né, que são drogas aqui que diminuem a atividade do sistema gastrointestinal, tá? Então, é isso, esse detalhe realmente muita gente não sabia. E seria mais ou menos assim. Digamos que a pessoa, né, o paciente ingeriu comprimidos, né, tomou, sei lá, losartana, os antipertensivo do pai, todinho. Losartana, AS, é, tomou um monte de remédio, um monte de comprimido. Passou de 4 horas. Esses comprimidos vão estar no estômago? Não, eles não vão estar no estômago mais. Mas eles vão estar no intestino. Aí o que é que a pessoa pode fazer? Não precisa fazer uma lavagem gástrica porque não vai vir comprimido nenhum. Vocês concordam, né? Ele não vai vir mais comprimido. Passou de 3, 4 horas, não vem mais comprimido nenhum. O que é que a gente pode fazer? Prepara num copo, pega a dose correta, né, para o peso do paciente, que a gente vai já falar sobre a dose, prepara no copo e manda ele tomar.
e ela pode ser ingerida. É porque muita gente já associa, eu tenho certeza, acredito que tanto o Ado quanto o Reinaldo estão falando que não sabia que podia ser ingerida, acredito que vocês já viram lavagem gástrica sendo introduzido e retirado, o carvão ativado. Ele sai pela sonda, sai bem pretinho, misturado lá com a substância. Ele é retirado. Só que o objetivo realmente do carvão ativado é ficar dentro do paciente, que lá dentro é que ele vai inativar. E às vezes a substância está no intestino e a gente coloca o carvão ativado, deixa lá, o paciente tem uma diminuição dessa absorção da substância. É óbvio que quanto mais tempo o paciente teve de exposição, menor vai ser o efeito do carvão ativado, porque aquela substância já foi absorvida. Se tem menos tempo, o carvão ativado vai ter um efeito maior, porque ele vai se ligar à substância que ainda não foi absorvida pelo paciente. Então, quais são as formas de administrar? Em crianças, aqui é de 1 grama por quilo, né, em uma suspensão de água, aí mais ou menos de 4 a 8 ml. Em adultos, dos 50 gramas para 250 ml de água. Então, essa é a dose. E para adulto é bem mais simples. O frasco ele já vem com um frasco de 50 gramas. Você dilui num copo aí de 250 ml e manda o cara tomar. Isso que eu estou falando do carvão ativado sendo ingerido, né? Se ele tiver com a sonda, a gente também vai introduzir pela sonda e fecha a sonda, que é esse detalhe que eu acredito que não é passado realmente nas instituições, nos protocolos, os médicos, na faculdade, a gente não tem esse conhecimento realmente. O carvão ativado, ele é para ficar dentro do paciente. Coloca pela sonda ou por via oral e fecha a sonda ou manda o paciente engolir. E fica lá. Tá? Aí, o carvão ativado não vai fazer nenhum mal para o paciente. Ele pode ter uns efeitos que ele causa, como ele pode causar uma constipação, alguma coisinha assim, mas tem remédio para isso. Fechar a sonda, abrir a sonda depois de quanto tempo de colocar o carvão. Não tem que abrir sonda, não tem que retirar o carvão, não. A gente vai colocar o carvão ativado, né? Então vamos seguir a sequência. Deixa eu só terminar aqui a dose, para a gente seguir a sequência. Então a gente vai fazer 50 gramas em 250 ml, e se for dose múltipla, né, que é recomendado em alguns casos fazer mais de uma vez, associar com catártico, que é uma medicação, né, que é o sulfato de magnésio, de fato, ele é uma medicação que ele induz o paciente a evacuar, tá? Então, o paciente que está com uma constipação crônica, normalmente a gente faz uso de Clisté glicerinado ou óleo mineral, só que eles têm um efeito até um pouco mais tardio, o óleo mineral, lactulona, né, lactulose. O sulfato de magnésio, normalmente a ação dele é bem mais rápida, né? Ele aumenta a motilidade gástrica mais rápido. Nesse caso, a partir da terceira dose, a gente vai associar como parte da suspensão aí do carvão ativado. A pergunta do colega, a gente fecha a sonda, com quanto tempo que a gente vai abrir? Normalmente, esses conteúdos gástricos, eles variam entre 30 minutos e 2 horas para serem absorvidos. Normalmente, tudo que vocês pensarem aí. O que for mais leve, que a gente chama de comida leve, normalmente é 30 minutos. E as comidas mais pesadas, normalmente são 2 horas. Então, se eu falar aqui, perguntar para vocês, você comeu uma salada, com quanto tempo essa salada sai do estômago e passa para o intestino? Normalmente uns 30 minutos, que a salada é leve, né? Associa assim. Aí agora você vai comer uma carne de porco bem gordurosa. Essa carne de porco, ela fica no estômago, ela pode ficar no estômago até 2 horas. Então, é uma média assim para vocês pensarem isso. A depender do alimento, se ele for mais pesado, né, mais proteico, com mais proteínas ou mais gordura, ele vai passar mais tempo no estômago. O carvão ativado, ele é um pouco mais pesado também. E ele vai ficar no estômago aí, em média de 1 hora. Então, a gente vai fazer essa introdução do carvão ativado, fecha a sonda e pode abrir depois para retirar o conteúdo gástrico depois de 1 hora, 1 hora e meia. Pode abrir para ver se ainda tem, né, esse conteúdo. O colega colocou aqui, ó, vi mês passado um enfermeiro na UPA fazendo a lavagem via sonda nasogástrica, o carvão foi introduzido e retirado por completo. Aí eu te pergunto, em que hora que o carvão fez efeito?
O carvão ele tem um efeito, ele vai se ligar na substância tóxica e vai eliminar. Quando que o carvão fez efeito, se ele foi eliminado? Ele fez o efeito no lixo, lá de quando ele saiu e foi eliminado. Normalmente, é essa conduta realmente que é feita. A lavagem gástrica já é feita com carvão ativado, e a gente coloca o carvão ativado e retira. E é como eu estou falando, se você tem carvão ativado suficiente para fazer isso, a lavagem gástrica já com carvão, ótimo. Mas depois da lavagem gástrica, após a lavagem gástrica, sendo ela feita com soro ou com carvão ativado, a gente tem que fazer essa dose aqui, que eu falei para vocês, em adultos, né, de 50 gramas, com 250 ml de água, e deixar dentro do paciente. Fecha a sonda, mesmo depois da lavagem com carvão. Contraindicações: RNs, gestantes, ou paciente muito debilitado, após cirurgia abdominal, é, administração de antídotos por via oral, né, que tem alguns antídotos que são administrados por via oral. Nesse caso, não vai fazer o carvão ativado, porque o carvão ativado também vai inativar o antídoto. Pacientes que ingeriram cáusticos ou solventes, né, ou que têm obstrução intestinal, pacientes intoxicados com substâncias que não são efetivamente absorvidas pelo carvão ativado, como ácidos, alcoolis, álcools, cianetos, metais e etc., né? Algumas substâncias que o carvão ativado não vai inativar. Tem uma tabelinha também lá no final da aula mostrando quais são essas substâncias que o carvão ativado não inativa. Mas são poucas substâncias. A grande maioria das substâncias o carvão ativado ele vai inativar sim. Complicações. O carvão ativado pode causar algumas complicações? Sim, basicamente duas. A primeira, que é uma constipação. O paciente pode ficar constipado por causa do carvão ativado. Mas aí, nesse caso, nós temos tratamento para isso, né? O carvão ativado tem um benefício muito maior, nesse caso, diminuindo aí a absorção do tóxico. E o outro é a broncoaspiração, que seria naqueles pacientes mais rebaixados. Por isso que eu falei que não é indicado fazer a lavagem gástrica em paciente que está com rebaixamento do nível de consciência. Nesse caso, o interessante é entubar o paciente primeiro, manter ele sedado, aí que você vai passar a sonda e fazer a lavagem gástrica e o uso do carvão ativado, que é exatamente para diminuir o risco da broncoaspiração. Ainda falando dessa lavagem gástrica, gastrointestinal, digamos que já passou muito tempo, a gente tem uma substância que é o polietilenglicol, que ela é muito utilizada quando a substância já saiu do estômago completamente. E ela é muito utilizada para quem gosta de assistir aqueles programas de investigação policial, aeroporto, Polícia Rodoviária Federal. Tem muitas pessoas que, para transportar drogas, eles ingerem os conteúdos nessas drogas em cápsula. E como que a gente faz para eliminar essa droga? Porque a droga também tem um risco para a pessoa, né? Se uma dessas cápsulas abrir e romper, a pessoa vai ter uma intoxicação. E para isso, nós utilizamos dessa medicação, que é o polietilenglicol, que ele vai acelerar aí a motilidade gástrica e fazer com que o paciente elimine essa substância mais rápido, tá? Então, aqui é uma conduta também que pode ser introduzida aí no dia a dia dos pronto-socorros quando a substância já passou, que eu digo, do estômago, né? Já passou de 4 horas, 5 horas, já passou do estômago e ainda não foi absorvida, né? Alguns comprimidos, enfim. Mas aqui no caso, basicamente, ele é feita, eu particularmente só vi uma vez isso sendo usado. Eu trabalhava num hospital que ficava a alguns metros da Polícia Rodoviária Federal e uma pessoa lá foi pega e tinha cápsulas de cocaína no intestino. Daí ele utilizou do polietilenglicol. Foi rapidinho, coisa de 2 horas ele foi no banheiro, evacuou e saiu as cápsulas, né? A maioria das cápsulas. 1 hora depois ele foi de novo no banheiro e eliminou o restante. Então a gente pode fazer aqui o polietilenglicol, beleza? Ainda como tratamento nós temos a alcalinização urinária, né? Que a gente sabe que essas substâncias elas vão cair na corrente sanguínea e a alcalinização basicamente é infundir soro junto com bicarbonato, né? Porque o bicarbonato vai deixar o sangue mais básico e isso vai meio que pode neutralizar algumas substâncias, melhorando ainda também a excreção urinária do paciente.
tá? Estou passando um pouquinho mais rápido, que é para não estender tanto a aula mais, beleza? E aí nós ainda temos algumas opções como hemodiálise e a hemoperfusão, nos casos mais graves, né? O paciente já teve a absorção mais grave dessa substância, já passou muito tempo, ou então é contraindicada uma lavagem gástrica, tem aí a terapia com hemodiálise ou a hemoperfusão. Aqui eu falo um pouquinho da hemodiálise. Normalmente, a hemodiálise não é utilizada, né? Basicamente, não se faz hemodiálise nesses casos, mas em alguns casos aí é requerido, é realizada em 90% dos casos que requer o método de remoção extracorpórea, né? A diálise vai fazer uma filtração externa do sangue e ele consegue eliminar substâncias de baixo peso molecular. Normalmente se faz em casos mais graves, onde o tóxico é conhecido e a ingestão foi muito alta, não conseguiu ser eliminada por lavagem gástrica, nem carvão ativado, o paciente está muito grave. Normalmente, também quando ele evolui com insuficiência renal aguda, ele não está urinando mais, né? Então, aí ele é indicado a hemodiálise e a hemoperfusão. E para finalizar nossa aula, falar dos antídotos. Aqui não tem muito mistério, né? A gente tem que identificar a substância e cada substância tem seus antídotos. Agora, é importante saber que os concursos públicos adoram isso daqui, né? Eu sempre gosto de falar isso. Concurso gosta muito de falar de intoxicação e qual é o antídoto. Quem já fez concurso aí sabe que com certeza já caiu alguma questão. As principais, geralmente cai de opioide e a é uma das principais que cai, que é aquela que eu coloquei lá no começo. Mas os antídotos nada mais é do que substâncias que agem no organismo, atenuando ou neutralizando a ação dessas substâncias. A administração desse medicamento não é a primeira conduta a ser tomada, como muita gente pensa. As primeiras condutas são estabilização do quadro do paciente, depois a descontaminação e depois que vem os antídotos, tá? Se você puder fazer isso ao mesmo tempo, ótimo. Se você tiver uma equipe boa, com muita gente para fazer, que seja tudo feito ao mesmo tempo. Mas se não, tiver que colocar prioridades, o antídoto entra na terceira posição. Primeiro prioridade, estabilização clínica. Segundo, descontaminação, que é tirar aquele agente que está causando a contaminação, seja cutânea, seja respiratória, seja a descontaminação gastrointestinal. Por último, os antídotos, tá? Não é que não seja importante, é porque se você der prioridade para os antídotos e não tirar aquele conteúdo, você fez o antídoto para uma dose, mas aí depois o paciente absorveu mais. Não serviu de nada, né? Dá para a gente entender a lógica disso. E acaba que na prática, a gente vê que muitos profissionais querem dar prioridade para o antídoto, principalmente o colega médico, porque já foi feito, já foi administrado medicação e não sei o quê, e não é essa a prioridade. A maior parte das intoxicações pode ser tratada apenas com medidas de suporte e sintomático. A grande maioria realmente das intoxicações, as que eu já presenciei, a grande maioria não teve tanta gravidade. A gente fez só uma monitorização do paciente, associado com hidratação, medidas de suporte clínico, né, para alterações de sinais vitais e controle de sintomas como dor e essas coisas. Alguns casos realmente foi necessário passar a lavagem gástrica com carvão ativado, em outros casos nem foi feito. Eu nunca vi nenhum paciente fazendo diálise por conta de intoxicação, apesar de ter na literatura. E aqui eu coloquei uma tabela, eu vou passar esse slide em PDF lá no grupo para vocês. Essas tabelas a gente encontra fácil na internet, tem os manuais do Ministério da Saúde. Aqui eu coloquei só dos principais, né, agentes de intoxicação. A gente tem aqui o ácido acetil salicílico, que é o famoso AS, tá? O antídoto entra o carvão ativado e o bicarbonato. Nessa tabelinha mostra a forma que faz a diluição, como que prepara, como que administra, e a gente tem só que entender qual é o agente que vai causar intoxicação e qual o antídoto. E na grande maioria a gente vai ver o carvão ativado. Então aqui a gente tem o AS, os antidepressivos, né, também entra o carvão ativado, bicarbonato, noradrenalina, e nessas tabelas sempre mostram aí também como que prepara,
e como que administra no paciente. Os beta-bloqueadores, né, que são medicamentos utilizados para pressão, e acaba que muitos pacientes excedem a dose ou pode fazer uma intoxicação para tentativa de suicídio, né? Beta-bloqueadores, benzodiazepínicos, que é o flumazenil, essa aqui concurso adora também. Os benzodiazepínicos, que é o diazepam, citalopram, né? São benzodiazepínicos, derivados do diazepam, que aqui entra o flumazenil. Cai muito concurso também nessa daqui, benzodiazepínicos, flumazenil. O organofosfarato, que aqui entra o chumbinho, né? O veneno de rato. A maioria daquelas substâncias pesticidas, né? É, Baygon, produtos químicos para peste em geral, de agricultura, ratos, baratas, essas coisas. E o antídoto é a atropina, que concurso também gosta muito. Cianeto, que é o tiosulfato de sódio, heparina, isoniazida, os opioides, que é a naloxona, essa daqui a gente já falou, uma das que mais cai em concurso público. Paracetamol, que é a acetilcisteína, essa daqui também eles gostam muito, que eu falo, eles gostam do concurso público, tá? E é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. A aula ficou gravada, eu vou disponibilizar no YouTube e vou finalizar a gravação aqui e fazer o sorteio de quem está presente. Também vou abrir espaço para dúvidas, para as perguntas, quem for